Vasco entra pressionado amanhã em São Januário contra a Cabofriense. Vitória é fundamental para manter a esperança de classificação para a semifinal da Taça Guanabara. Técnico Abel não divulga time, mas meio-campo Raul avisa. Vasco tem que ser protagonista, jogar para dentro amanhã e conseguir o resultado. Você vai ter informações em relação à novela Fred Guarim. E aí, vai se pagar o imposto do gringo ou não? Ele vem ou não para o Brasil? Vamos falar de Dedé e vamos falar de um zagueiro que a torcida do Vasco sempre pede, um uruguaio. Será que ele vai querer jogar no Rio de Janeiro? Será que ele recebeu alguma proposta do Vasco da Gama? Você vai saber essa e outras notícias já já no AV News. Como ontem disse um parceiro, não são 4 segundos. Em 7 segundos, eu também contei. A gente volta aqui no canal Atenção Vascaínos. Alô, turma! Um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos. E amanhã tem jogo, Vasco da Gama e Cabofriense, às 9h30 da noite em São Januário. E o técnico Abel fez um treinamento hoje mais tarde, começando por volta de 6h30, 7 horas. O treino continua porque os jogadores teriam que se adaptar, principalmente à iluminação, já não jogam à noite desde o ano passado, e também ao gramado. Nós tivemos no 90 segundos hoje, na parte da tarde, você pode ver o card aqui em cima. O Emerson Rocha trouxe fotos do repórter Lucas Pedrosa, da TV Bandeirantes, que registrou o gramado de São Januário, que já tinha sido usado no jogo com o Bangu, mas com o tempo melhorou depois de uma semana ainda mais. E o gramado, aparentemente, está muito bom do trabalho feito no final do ano. Você teve, inclusive, uma reportagem durante o mês de janeiro com o Pedro Seixas, o vice-presidente de Obras e Engenharia, que falou daquilo que foi realizado no gramado de São Januário. E nesse treinamento, o técnico Abel fechou, não abriu para ninguém. Não se tem nenhuma ideia de que time o Vasco vai jogar amanhã contra a Cabofriense. É assim o técnico Abel. É uma das diferenças dele para Vanderlei Luxemburgo. Vanderlei abria os treinamentos, Abel não. Abel fecha os treinamentos. Faz uma janelinha de 15 minutos para os jornalistas fazerem algumas imagens e depois fechado total. Raul, meia do Vasco da Gama, esteve hoje na entrevista coletiva. Nós agradecemos a assessoria de comunicação do Clube de Regatas Vasco da Gama pela cessão desse material, e ele fala primeiro sobre essa questão, a diferença, se já deu para sentir, do trabalho que era feito por Vanderlei Luxemburgo para o trabalho que agora é realizado por Abel Braga. Eu acho que cada treinador tem seu método de jogo. A gente estava acostumado a fazer um outro trabalho com o Luxemburgo. O Abel chegou, já trabalha totalmente diferente. A gente estava acostumado a fazer aquilo que o Luxemburgo pedia pra gente, que era a marcação muito forte e sair nos contra-ataques. Já o Abel pede mais posse de bola, mais dinâmica. Então a gente sabe que tudo é adaptação. Igual o Abel falou, a gente joga em casa, em São Januário, com o apoio da nossa torcida, a gente não pode ficar esperando o adversário. A gente vai enfrentar um adversário agora que tem 3 jogos, 3 derrotas, a gente não pode esperar o adversário. A gente tem que ter iniciativa, tem que criar as oportunidades para fazer os gols e conquistar a vitória. Raul também fala sobre essa questão de treinar à noite, de estar treinando em São Januário à noite. É mais para adaptação mesmo? Precisava disso? Vale esse tipo de treinamento para adaptação à iluminação e gramado, Raul? Mas é adaptação, né, à luz do estádio. Depois dessa mudança que teve desde o ano passado, ficou um pouco mais forte. Então o primeiro jogo do Abel, que vai ser à noite, então ele preferiu que a gente treinasse aqui para se adaptar um pouco também. Tem um bom tempo já que a gente não joga à noite em São Januário, então mais para adaptar, pegar o tempo da bola no gramado, que é um gramado diferente do que a gente treina, então por esse motivo. Raul também falou mais sobre o técnico Abel. Disse ele que a diferença principal é que com Vanderlei Luxemburgo, marcação muito forte, roubada de bola e contra-ataque. Com o Abel não, ele pede mais posse de bola.
Também disse que Abel é um paizão, que dá muitos conselhos, que sempre libera os garotos do meio para frente para usarem da criatividade. É uma característica do novo treinador do Vasco, Abel Braga. A tendência para amanhã, o Raul deixou bem claro isso, o Vasco vai jogar para cima, precisa do resultado, porque a rodada já começou ruim para o Vasco, apesar da derrota do Madureira ontem. Hoje, o Volta Redonda venceu o Bangu lá em Moça Bonita. E agora temos 3 equipes com 9. Até o momento em que gravávamos esse vídeo, o Fluminense ainda não tinha jogado contra o Flamengo. Se o Fluminense ganhar do Flamengo, vai a 12 pontos. Fica aí praticamente garantido em relação à classificação, porque o Vasco só pode chegar a 13. O Fluminense empatando mais um jogo, ou ganhando o próximo jogo que terá, vai aí ou a 13 ou então a 15 e já tira uma vaga para a classificação da semifinal. O Volta Redonda tem 9 e o Madureira tem 9. O Volta Redonda agora é o segundo colocado no grupo. O Madureira é o terceiro. O Vasco tem que vencer a Cabo Friense amanhã, ir a 7 pontos e tentar vencer o Botafogo no clássico de domingo, para aí sim ver se o Madureira não ganha do Bangu na rodada do final de semana. Se isso não acontecer, o Vasco pode passar sim o Madureira. Mas o problema foi o Volta Redonda, porque o Volta Redonda ganhou e também entrou nesse bolo. Na verdade, Madureira, Volta Redonda e o Vasco ganhando amanhã são 3 por uma vaga, porque dificilmente o Fluminense não vai se classificar. A não ser que aconteça aí uma grande zebra. O time provável: Fernando Miguel, Iago Pikachu, o Erley, Leandro Castão, o capitão, e Henrique. O meio com Bruno Gomes, Juninho e Raul. Na frente, Marrone, Germancano e Thales Magno. É o time do Vasco que deve enfrentar a Cabo Friense, como nós informamos ontem, um adversário que nos últimos 2 campeonatos cariocas nos ganhou. Ganhou em 2018 por 2-1 e ganhou em 2019 lá em Cariacica por 2-0. Era a Cabo Friense, comandada pelo Valdir Bigode, contra o ex-treinador do Vasco, Alberto Valentim. E a Cabo Friense? Como é que vem o adversário do Vasco que não ganhou de ninguém ainda no Campeonato Carioca? Com as informações da Cabo Friense, na nossa parceria com o Fute Rio, visite o site futerio.net, eles falam de tudo dos times menores, é uma cobertura espetacular. Um grande abraço ao Cláudio Burger, ao Rogério, rapaziada do Fute Rio. O nosso Jonathan Jefferson, nome bonito, Jonathan, fala sobre a Cabo Friense, adversária do Vasco amanhã à noite em São Januário. Manda daí, JJ! Fala galera da Atenção Vascaína, aqui quem vos fala é o Jonathan Jefferson, repórter Fute Rio. A gente trabalha focado nas equipes pequenas do Rio de Janeiro. Hoje vem falar um pouquinho da Cabo Friense, adversário do Vasco nesta quinta-feira, pela 4ª rodada da Taça Guanabara. Cabo Friense é uma equipe que começou muito mal essa competição, né? São 3 jogos, 3 derrotas, já mudou de treinador logo na segunda rodada, saiu o Alfredo Sampaio, chegou o Luciano Quadros, um treinador que ele briga um pouco mais, ele joga junto realmente da sua equipe. Então, com essa semana que ele teve de trabalho, acho que ele vai dar mais um pouco da cara dele para Cabo Friense. Vai ser uma Cabo Friense diferente dos 3 jogos que passaram, apesar dele já ter comandado o time contra o Madureira. Os grandes destaques para mim da Cabo Friense são o goleiro George, o lateral direito Watson e o atacante Rincon, sendo que o Rincon ele não é titular, ele é reserva preterido pelo Max. Então, mas vale a atenção nele, porque quem lembra, ano passado o Vasco e o Cabo Friense se enfrentaram em Cariacica, a Cabo Friense levou a melhor com um gol do Rincon. Acho que o provável time titular da Cabo Friense para esse duelo de quinta-feira em São Januário é George no gol, o Watson na direita, Lucas Cunha, Igor formando a dupla de zaga e o Guilherme na lateral esquerda. Dupla de volantes com o Magno, que é um pouco mais pegador, aquele que para a jogada, e o Gama, que volta de suspensão, com 2 homens armando, Abner e Rafael Pernão. E a dupla de ataque, Marcos Vinícius e Max ou o Rincon. A torcida pede muito a entrada do Rincon no time titular. Grande abraço, Jonathan Jefferson, site futerio.net. Eu fiz questão hoje de correr atrás de uma informação para tentar confirmar. Ontem nós divulgamos a questão do pagamento do salário e uma informação me soou mal em relação ao atraso. 4 imagens, 13º salário, férias e o mês de dezembro do Vasco atrasado. Não é o mês de dezembro que o Vasco está atrasado, porque em dezembro foram trabalhados 8 dias. O Campeonato Brasileiro terminou no dia 8 de dezembro. Então o que o Vasco deve hoje é férias, sim, porque os jogadores têm aí 30 dias, desde o dia 9 de dezembro até o dia 9 de janeiro, quando voltaram, 13º salário, 4 imagens e 8 dias de atraso em relação ao pagamento de dezembro. Apenas para esclarecer, porque realmente o Vasco deve muito.
mas também não deve tanto assim no mês de dezembro, para que sejamos justos em relação à questão de informação para você. Quem falou sobre esse assunto de atraso de salário, se isso realmente está atrapalhando, mais uma vez, foi o volante Raul, que volta aqui no AVNews falando sobre esse assunto que é realmente desagradável. Eu acho que essa questão do salário, acho que já está todo mundo sabendo, né? Mas assim, a gente, desde o ano passado, que a gente tem um grupo muito unido, né? E praticamente ficou uma boa parte do pessoal do ano passado. Então o jantar mesmo foi mais para a gente unir a galera, se distrair um pouco, conversar, aquilo que a gente já vinha fazendo no ano passado. E essa questão de grana está, de alguma forma, ainda impedindo a assinatura final do contrato de Fred Guarim. A situação de Fred Guarim é a seguinte, amigos. Entre Vasco e Fred Guarim está tudo certo. Guarim já aceitou a proposta feita pelo Vasco da Gama. No entanto, um detalhe fundamental. Como nós informamos hoje, você está vendo o card aqui em cima, com o nosso JP Escofano no Bom Dia, a questão dos impostos pega. E olha, é uma questão difícil, porque imposto no Brasil é algo muito pesado. Não há um imposto único. Existem aí tributações e tributações. Na verdade, trabalhamos muito para pagar imposto nesse país. E praticamente o Vasco vai ter que pagar aí 20% a 30% daquilo que foi pedido pelo Fred Guarim e acertado pelo Vasco, além como imposto. É normal? É lei? É lei. Tem que se pagar. Mas o jogador que está acostumado na Europa a fazer contratos, e isso realmente existe, neto, como eles dizem, limpo, sem nenhum imposto. O jogador na Europa recebe tudo limpo. Os impostos geralmente são pagos pelo clube, assim como as comissões aos empresários também são pagas pelo clube. Mas no Brasil não. No Brasil, em função dessa alta tributação, as coisas são às vezes mexidas, são pagas de lado a lado, ou então o atleta que arca com isso. Vai aí a questão até do direito de imagem. Mas Guarim não está abrindo mão disso. Há sim uma disposição grande do jogador até para que, se o Vasco conseguir de repente um patrocinador, Guarim se coloque como garoto propaganda para poder pagar esse excedente do salário. Volto a dizer, tudo certo entre Vasco e Fred Guarim, mas essa questão do imposto está realmente atravancando. O Vasco luta. Há um pedido ao Marcelo Ferreira, empresário do jogador, para que se tenha um bom senso de repente, quem sabe, dividir os impostos, ou então não. Fred Guarim sabe que o esforço que o Vasco fez para aceitar a sua proposta foi muito grande e o mínimo que poderia se pedir no caso do Vasco a Fred Guarim é que ele pagasse os impostos. E é uma discussão difícil para quem não tem grana como o Vasco da Gama. Então, a gente tem que esperar mais um pouco. Questão de tempo de contrato, 1 ano, definido 1 ano, com possibilidade de renovar 2 anos. O tempo não é nenhum problema. Fred Guarim está pronto, de malas prontas. Se o Vasco der o ok, ele viaja. Se o Vasco disser, temos aqui um sponsor, temos aqui um patrocinador, você vai ter que ser o garoto propaganda para que se pague esse valor dos impostos, Guarim está aberto para isso. A verdade é a seguinte, torcedor, o Vasco está fazendo sim um grande esforço. Justiça seja feita. Fred Guarim também está fazendo um grande esforço, porque está aceitando a proposta do Vasco, que não é muito diferente daquela paga no ano passado, ou pelo menos parcialmente paga. Mas depende. Imposto realmente é uma discussão muito chata. Mas que Fred Guarim tem muita vontade, está louco para voltar ao Brasil, treinar e se incorporar ao elenco, isso aí não tenha nenhuma dúvida. Estamos na expectativa. Como você, a gente está muito ansioso para que finalmente a gente possa receber uma notícia de uma das duas partes de que Fred Guarim é jogador do Vasco até final de 2020. Vamos então a outros assuntos. Assuntos perguntados por você. Dedé. Eu hoje conversei rapidamente com o Ocimar Bolicem, diretor executivo do Cruzeiro, confirmou, a gente viu ontem também a entrevista que ele deu depois do jogo do Cruzeiro pelo Campeonato Mineiro, dizendo que realmente deu liberação para que os empresários de Dedé tenham 5 dias para tentar negociá-lo com o futebol chinês. Mais ou menos ratificando aquela informação que a gente deu na semana passada, que os empresários querem fazer dinheiro, vão esperar até o final do fechamento da janela chinesa, 5 dias exatamente. Se até lá não conseguirem fechar absolutamente nada, voltam as suas baterias para o Vasco da Gama. Por isso a situação não andou. Hoje, o Dedé
e seu staff têm interesse sim de buscar alguma coisa lá fora. É claro, gente, é valorização profissional, mas o Dedé tem vontade de ficar no Vasco. Mas se pintar uma grana alta, ele é profissional, tem 31 anos, quer fazer a vida, vai acabar indo lá para fora. A questão que acontece hoje na China, do vírus que está trazendo muita desordem ao país e também ao mundo, é claro que isso influencia, até pela falta de informação do que é, de como é que se consegue ter esse problema, enfim, tudo isso é um complicador também. Mas agora é esperar a situação de Dedé. Eu queria trazer um depoimento aqui, porque muitos torcedores mandam mensagem a respeito de, se o Dedé não vem, por que não indicar Fabrício Formiliano? Você está vendo foto dele aí. Fabrício Formiliano é um zagueiro de 27 anos, fez 27 anos agora no dia 14 de janeiro de 93, você está vendo as fotos. Fabrício Orosman Formiliano Duarte, natural de Salto, no Uruguai, é o número 2 do Peñarol, tem 1,85 m, 79 quilos. E nós fomos correr atrás da informação. E hoje eu falei com Fabrício Formiliano. Ele não quis gravar nenhum áudio, também me pediu para que não mostrasse os prints da nossa conversa, mas disse que eu poderia colocar aquilo que ele me disse. Me disse, Fabrício Formiliano, falei que não tenho nada para dizer. Não é verdade que possa existir algum interesse do futebol brasileiro. Não sei de onde saiu esse rumor. Ninguém me informou nada. Tenho contrato com o Peñarol e pretendo cumpri-lo. Não tenho muita coisa para dizer. Essa é a verdade, desculpe e estou sendo direto. Saludos, um grande abraço. Foram as palavras do Fabrício Formiliano, que é um jogador que tem ainda contrato com o Peñarol. Eu pude falar com periodistas, com jornalistas uruguaios, que até se surpreenderam dessa possibilidade, dessa informação, porque Formiliano é um jogador que já jogou na seleção sub-20, sub-23, jogou no Pan-Americano de Toronto em 2015, jogou também em grandes equipes do futebol do Uruguai, além do Peñarol, jogou no Danúbio, enfim, é um jogador reconhecido e que hoje, para sair, apesar de ter contrato vencendo no meio do ano, dificilmente sairia. Pelo menos os periodistas, os jornalistas informaram isso. E pelo que disse o Fabrício Formiliano, hoje a chance dele deixar o Peñarol é zero, nenhuma. A gente traz essa informação, sei que muitos torcedores gostariam que fosse ao contrário, mas o nosso papel aqui é informar a verdade. Muitos torcedores do Vasco cobrando a gente em relação à situação do Ramon. Nós informamos aqui no início do ano de que o Ramon tinha feito uma ótima pré-temporada, durante as férias, seguindo à risca todas as questões que foram colocadas pelo departamento médico e pela preparação física do clube. Ramon teria voltado muito bem. No entanto, as reações não foram tão boas assim aos treinamentos. E a gente avisou isso aqui, porque normalmente o jogador, quando faz treinamentos específicos isoladamente, não tem tanta exigência quando num treinamento, quando tem uma exigência maior realmente com outros atletas, porque aí é competição, um contra o outro. E o Ramon não teve ainda reações positivas ao treinamento e ao tratamento que fez durante as férias. Até de alguma forma é um pouco frustrante, mas a evolução não foi tão grande assim. Ele está muito à frente do Breno, que é um assunto ainda muito difícil se tocar dentro do Vasco, porque o Breno não dá nenhuma resposta, mas o Ramon se esperava um pouco mais dele. Mas mesmo assim, não se dá prazo. Hoje conversei com o Dr. Marcos, que é chefe do departamento médico do Vasco, não quis me dar maiores informações, apenas disse que o Ramon está trabalhando, mas não quer estipular nenhum tempo para a volta dele. Mas a notícia é essa: Ramon ainda vai demorar, infelizmente, a voltar a jogar em alto nível. Pelo menos por enquanto, essa coisa não vai acontecer. Hoje nós informamos no 90 segundos e vamos repetir aqui. O Vasco hoje anunciou que o primeiro campo do CT foi aterrado. Você está vendo aí as fotos do craque Rafael Ribeiro, fotógrafo do Vasco da Gama, inclusive com a marcação do campo. Além do campo, containers também foram montados para os escritórios, já estão instalados, e o muro frontal também foi concluído. É a terceira etapa que está em andamento, 4,4 milhões foram recebidos e você pode continuar doando pelo site da Quicante. Aqui na descrição desse vídeo você tem condição de fazer essa doação. Ou então abrir uma conta no BMG
o banco oficial do Vasco da Gama, e até certo número de contas abertas o BMG faz um aporte. É isso aí. Doe pelo que cante, ou então abra uma conta completamente gratuita no BMG e você vai estar ajudando o Vasco de qualquer forma. Agora é hora do abraço. Em nome da CG Segurança Eletrônica, você deve procurar o Cristiano pelos telefones que estão aqui embaixo, pelo e-mail e pelo site. O Cristiano está aberto a parcerias. Você que tem uma empresa, você que tem um restaurante, você que tem um empreendimento e quer dar segurança, quer ter alguém que tenha expertise nisso, que possa lhe dar o caminho das pedras, da melhor forma de trazer segurança ao seu empreendimento, procure a CG Segurança Eletrônica. O Cristiano, em 2020, quer expandir os seus negócios, quer dar consultoria nessa área, ele é um expert no assunto e você vai ter um atendimento pleno. Bom preço, bons produtos, boa entrega, contratos de manutenção. Não brinque com a sua segurança, da sua família, do seu prédio e também do seu empreendimento. CG Segurança Eletrônica, parceira do canal Atenção Vascaínos. Eu quero mandar hoje vários abraços. Um abraço para o Everson Rodrigues, lá do Piauí. Para um outro que mandou, e diz aí, um abraço para São Luís do Maranhão, para a galera toda, um abraço para São Luís do Maranhão. Ao José Leão e seu filho lá em Campos dos Goitacazes, grande abraço, José Leão. Ao José Pedro, lá do Espírito Santo, um grande abraço, que hoje comprou a moeda do Roberto Dinamite, grande abraço, José Pedro. Ao Marcos Tito, lá de Capivari de Baixo, Santa Catarina, tá mandado um abraço, meu parceiro. E quero mandar alguns abraços para jornalistas. Ao Fred Gomes, a Ana Gebel, do Sport TV e da Globo.com, que fizeram uma matéria maravilhosa, linda, você deve curtir, do Germancano com o menino que ele carregou no colo quando chegou ao Rio de Janeiro. O menino foi visitar o CT, é emocionante. A expansão do menino, a maneira expansiva, bacana, super à vontade com o Germancano, muito bacana. E o Cano também, muito carismático, vai se tornar um ídolo. A gente torce muito porque é um cara que parece ter uma cabeça muito boa e os dois se abraçam e vai ter presente. Parabéns ao pessoal da Globo.com. Um grande abraço também ao meu amigo Leonardo Baran, que marcou ontem, tanto no Instagram como no Twitter, nas nossas redes sociais. Você pode curtir também no @avascaínos. Um torcedor colombiano com a camisa do Vasco. O Baran me mandou uma mensagem hoje, viu lá? Baran, você é fera, meu irmão, muito obrigado. Tô sentindo sua falta aqui no Brasil. Você viaja muito, venha ao Atenção Vascaíno, você tem que participar de uma live nossa agora. Essa live nova, você participou da live raiz na Casa do Bismarck. Agora a gente tá num momento melhor, você vai ser nosso convidado, depois pega aquele papai esperto lá no Azurra e eu vou te convidar, com o maior prazer ter você. E um grande abraço hoje muito especial a Romário de Souza Faria. Romário, que começou sua carreira no Vasco, jogou em outros clubes, para muitos torcedores do Vasco não é ídolo, para muitos é, mas ninguém pode negar, independente da idolatria, o grande jogador, o monstro do futebol que foi o Romário. Um dos maiores artilheiros, para muitos, o maior matador, o melhor jogador dentro da grande área. A bola sobrava para o baixinho e ele fazia os gols. Romário é uma referência para aqueles que terminaram de jogar, para aqueles que ainda jogam e para gerações futuras. Se você, garoto, não viu o Romário, pegue no YouTube, pegue um DVD, dá uma olhada, vale a pena, é um espetáculo. Romário completando 54 anos de idade. Rapaz, estamos ficando velho. O baixinho fazendo 54. Grande abraço, Romário. Saúde e paz para você. Ok, turma? Curta as nossas redes sociais, curta o canal, compartilhe esse vídeo. É um prazer enorme ter sempre você conosco aqui no AVNews. Encontro marcado. Amanhã estaremos em São Januário para Vasco e Cabo Friense, pré-jogo, pós-jogo. De manhã tem um Bom Dia, à tarde tem um 90 segundos. Curta a programação do canal Atenção Vascaínos e vem novidade por aí. Inclusive, mande o seu vídeo. Você pode estar trabalhando conosco em breve. Aí a bronca é com JP Escofano. Tchau, turma!